Agora é hora de economia. Coluna Capital com Flauzino Antunes. Bom dia, Bruno. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da Rádio Moderna FM, na nossa Coluna Capital de hoje, estreando nas segundas-feiras, né? Muito bom dia, Flauzino. Então, seja muito bem-vindo neste novo dia. E é sempre uma honra te receber aqui para falar de um assunto muito importante, né? A PEC dos precatórios. E eu já começo te perguntando o que são precatórios, Flauzino? Precatórios, Fernanda, é bom a gente poder esclarecer isso. Precatórios são aquelas dívidas judiciais que os governos têm. É muito comum a gente ver no interior do Brasil, nos municípios, desapropriação de terra, não pagamento de salário, não pagamento de fornecedores pelas prefeituras, né? E esses entes que se sentem lesados entram na justiça para receber seus direitos, né, de forma financeira, e demora anos na justiça, né? Passa na primeira instância, segunda instância, chega em Brasília, na terceira, e assim vai por diante, né? Uma dívida que se alonga perante o tempo, que às vezes a pessoa que entrou na justiça para poder receber acaba nem vendo, porque demora tanto tempo que acaba falecendo, né? Quem recebe são os herdeiros. Então, quando a justiça, na sua última instância, declara o executivo, né, o ente público, culpado, devedor, ele emite uma carta precatória para que esse executivo pague o que deve. Seja ele prefeitura, governos estaduais e o governo federal. Então, em forma de precatório, as pessoas têm a garantia que vão receber porque ganharam na justiça seu direito, foi regulamentado e tudo mais. Só que até 1988, e mais um pouquinho, depois de uma regulamentação maior nos anos 90, criou-se uma lista de precatório, porque por mais que a justiça fizesse esse precatório no passado, os governos municipais, estaduais e federais não pagavam esse título de dívida. E agora foi regulamentado, né, que toda dívida judicial tem que ser paga, até porque quem foi lesado garantiu na justiça, e a justiça teve seu trabalho, né, de ter feito esse julgamento e tal, e o executivo pouco ligava para isso, né, dava pouca atenção. Então a gente teve uma ordenação de precatórios, né? Primeiro são as alimentares, né, que era o direito de salário, direito de aposentadoria, de pensão, depois os precatórios de desapropriação e de fornecedores. Então foi isso que são precatórios, né? Foi regulamentar uma ordem de pagamento para os julgamentos judiciais, de cobranças judiciais, né, e aos executivos da União. Flauzino, quais são os principais pontos dessa proposta? Porque, com a sua explicação, fica uma dúvida, né, de quem tem esse dinheiro para receber. Já demora muito, historicamente, no Brasil. Com esse parcelamento, a demora ainda vai persistir por mais tempo, né? Ela pode ser ainda maior. Então, quais são os principais pontos dessa proposta? O principal ponto são o parcelamento das dívidas, né? Se eu sou uma empresa que vendi para a prefeitura de Belém, por exemplo, na década de 80 e não recebi até hoje, por mais que está em precatório, eu posso estar chegando a ser o primeiro da lista para pagar no orçamento do ano que vem. Com a aprovação da PEC, eles não vão me pagar. Pode ser parcelado em 10 anos, pode fazer mudanças de não pagamento, remunerado de uma forma bem baixa, porque daí vai cobrar, eles vão falar, estão prometendo um pagamento de juro, mas enfim, quem está precisando receber
vai ser lesado, né? Então, se tem uma decisão judicial de pagamento imediato, conforme a fila, né, e a capacidade de orçamento das prefeituras, dos governos estaduais e do governo federal, teria que seguir e o pagamento teria que ser honrado. Então, o que acontece, na prática, é uma pedalada fiscal legalizada, uma pedalada do calote, né, porque vão dar calote nas pessoas que já são lesadas desde a década de 70, 80 e 90, e o governo federal atual quer fazer com que isso crie uma nova máquina de fazer prejuízos para os entes da federação. E com isso eles querem ver se alguma prefeitura, algum governo estadual apoie essa ideia, porque vai, em tese, livrar um pouquinho o orçamento justamente no ano eleitoral, né? Então, na verdade, isso daí é uma questão muito mais política, vai favorecer alguns grupos econômicos, porque a gente sabe que existe um mercado de quem compra decisão precatória, né, com uma pessoa com 100 mil para receber, a pessoa não sabe quando vai receber, né? Então tem bancos, agiotas, instituições financeiras que compram esse direito de receber de 100 mil, dando à vista 70 mil, quer dizer, um deságio de 30%. As pessoas acabam vendendo, né, porque precisam do dinheiro, enfim. E agora vão regulamentar que esse deságio seja em 40, né? É um absurdo, enfim. A gente vai criar uma máquina aí para dar dinheiro para quem tem mais, né? Porque, por exemplo, eu tenho 1 milhão em caixa, eu posso comprar com deságio uma dívida de 100 mil, compro por 60 e daqui a um tempo eu ganho os outros 40 mil no juro quando o governo pagar. Agora é uma situação muito ruim, né? Que quando você precisa criar uma questão de segurança financeira, né? Que se o governo, nem o governo vai cumprir com as decisões judiciais, quem que vai cumprir agora, né? Então fica aí uma péssima lição para quem está vendo o Brasil de fora, né? Flauzino, essa PEC ela foi aprovada, né, em primeiro turno pelos deputados, os destaques estão sendo avaliados, e um dos pontos assim mais polêmicos, e eu diria na minha visão assim mais preocupantes, entre tantos, alguns você já elencou muito bem, era como isso ia impactar a categoria dos professores, né, da educação por causa do Fundef. E eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, na prática, como isso impacta essa categoria. Como a maioria dos professores públicos são da rede municipal, a gente tem 5 mil municípios, né, e sempre tem algum problema com um prefeito ou outro, né? A probabilidade de ter é muito grande. E o Fundeb tem recurso para poder pagar os precatórios deles mesmos, da educação. Então, a gente, na hora que fizeram uma artimanha legislativa de incluir o Fundeb e a saúde nessa lei de precatórios, uma emenda aglutinativa, e isso é ilegal pelo regimento da própria Câmara, né? Então, por isso que o STF, através de alguns partidos políticos, acionaram lá, e a ministra Rosa Weber entrou com uma ação aí para poder segurar essa questão, porque não é legal fazer isso com o Fundeb, né? Então vai ser uma situação de insegurança, né, se o próprio Fundeb não ter que parcelar para os professores as suas dívidas trabalhistas e previdenciárias. Então vai prejudicar muito a categoria dos profissionais da educação. Flauzino, por falar em insegurança, essa PEC ela garante, em tese, está sendo feito isso para abrir espaço no orçamento para o Auxílio Brasil em 2022. A votação, né, foi tido para ser uma renegociação dos precatórios, garantindo 12 meses.
Você citou essa insegurança, né? Eu queria perguntar sobre esse assunto também. Quais são as garantias para 2023, um eventual auxílio continuar sem extrapolar o teto de gastos? Eles teriam que fazer outra votação de precatórios, teriam que arrumar outro espaço. Isso deixa um clima meio de dúvida no ar, né? Se teremos o auxílio ano que vem, R$ 400, se for aprovada e sancionada, né, a PEC dos precatórios. Mas em 2023, quais são as garantias? O que economicamente vai ter que ser feito? Outro sacrifício como esse? Boa pergunta, Bruno. É interessante que é o seguinte, é um modo operandi, né? A forma que o Paulo Guedes direciona as suas ações em cima do orçamento público para a nação brasileira. Nação, quando eu digo, a maioria do povo, a maioria que precisa e a maioria que estão ali esperando alguma ação desse governo. O próprio Paulo Guedes, para fazer alguma coisa que beneficie minimamente, muito pouco, porque R$ 400 não é um auxílio condizente. Se você quer fazer um auxílio, tem que ser de maior monta, de 600 para cima, porque só o preço do gás de cozinha, por exemplo, é R$ 100, né? Com R$ 400 a pessoa não vai conseguir fazer muita coisa, né? Se ele está precisando de um auxílio que se chama Auxílio Brasil, né? Então já agora, para dar uma merreca dessa, né? Precisa fazer uma mudança de emenda constitucional para favorecer os agentes financeiros, os agiotas que querem comprar título de precatório em cima do orçamento público, em cima das pessoas que têm direito de receber, que trabalharam, que têm direito à aposentadoria, que venderam para os governos, que teve seu terreno desapropriado e não receba. Isso aí é um absurdo, porque tudo isso o Guedes faz. Para o Brasil crescer tem que tirar direitos dos trabalhadores, para o Brasil crescer tem que mudar a aposentadoria, tem que mudar, e tudo isso não acontece, só acontece as coisas de encher dinheiro nos bolsos dos mais ricos, e o povo está pagando essa conta, e vai pagar de novo se essa PEC passar, né? Então, e poderia fazer uma emenda, não uma emenda, uma medida provisória com R$ 600, R$ 800, que tem margem no orçamento em outras áreas. Não precisa fazer o precatório, essa mudança radical de calote público oficial, pedalada fiscal, para fazer um benefício para o povo, né? Então, tem margens para fazer em outras áreas e não fazem, né? Podia fazer uma coisa muito mais rápida, uma medida provisória que fosse para beneficiar o povo com R$ 800 por mês, por exemplo. A maioria da Câmara e do Senado ia votar de uma forma mais próxima do 100% do que a gente está vendo aí na aprovação da PEC. E uma outra questão também que foi muito falada no cenário político, Flauzino, foi que com essa PEC o governo vai conseguir mais recursos do que ele precisa para colocar em prática esse Auxílio Brasil, certo? Que aí tem a previsão de 12 meses. Lembrando que já cortou o Bolsa Família e também já tem esse recurso do Bolsa Família. Seria isso, Flauzino, mas por quê? O que vai ser feito, então, com esse restante desse dinheiro? Qual a sua avaliação sobre essas questões? Até para responder, né, no finalzinho da pergunta passada, que eu acabei não respondendo. Desculpa. Não. É que você fez a pergunta e eu lembrei que não complementei. Para 2023, não tem garantia nenhuma que vai ter Auxílio Brasil. Porque, como o Bruno colocou na pergunta, vai até 2022. Teria que reemendar uma PEC constitucional e tudo, e é difícil. O próprio governo está vendo aí que está difícil, porque precisava de 308 votos, teve 312. Numas manobras assim absurdas, que estavam previsto para votar só presencial, e quando viu que não tinha voto, abriu para votos remotos, né, de deputados que tinham faltado, que não queriam nem votar, mas que ganharam umas emendas do dinheiro público
para poder fazer a sua política eleitoral ano que vem. Então, não foi republicano nem a aprovação dessa PEC. E a gente está vendo que se tem direito e dinheiro sobrando, dava para ter feito de outra forma, né, Bruna? Bruna. Fernanda. Estava com o Bruno na cabeça. Fernanda, tinha muito mais espaço, outras formas de fazer esse recurso, e agora o que vai sobrar com isso, eles estão livres para enfiar onde mais o Guedes gosta, no bolso de banqueiro, em offshore, em especulação financeira. O povo que não espere essa questão ser muito de benefício para eles. Então, a gente já tem visto durante aí quase os 3 anos do mandato do Guedes e do Bolsonaro que isso não acontece. E, além do que, precisa fazer um agrado minimamente para mudar a imagem do presidente nas populações mais carentes, porque o ano que vem tem eleição e ele precisa dar alguma coisa para o povo, senão não tem voto. Então, muitos estão criticando como um Auxílio Brasil como uma bolsa eleitoral, né? Que só tem 1 ano de validade e no ano eleitoral. Pois é. E, Flauzino, você falou da herança, né? Sobre isso, a gente está comentando a herança que pode trazer, e comentou também, né, que ficou muito mal visto no mercado internacional, inclusive com seguidas altas do dólar depois da aprovação da PEC, e até quando ela era ali veiculada, né? Tinham os burburinhos sobre a votação. Queria te perguntar, numa herança financeira, economicamente falando, do Brasil para o futuro, quais seriam as proporções dessa herança financeira? Seria saudável para os bolsos do brasileiro? Apesar do presidente Bolsonaro, né, falar, nossa, o mercado está com medinho, está nervosinho, e tirar sarro do mercado, o mercado internacional é a menina dos olhos do ministro Paulo Guedes. E o mercado internacional, por mais que ele venha para fazer uma especulação, aproveitar do povo brasileiro, do imposto previsto aqui e tal, e ter lucro, eles querem que as regras sejam estáveis, as seguranças jurídicas sejam respeitadas, porque senão ele não tem vantagem nenhuma, né? Porque daí entra um presidente que não respeita a lei, que não respeita nada, eles pegam e tiram o dinheiro do Brasil. Tirando o dinheiro do Brasil, o dólar aumenta, enfim. Porque está tudo baseado em dinheiro estrangeiro, a nossa inflação é baseada em entrada de dólar, que já é uma coisa absurda, né? A gente já discutiu aqui em outras colunas, né, o tripé macroeconômico e tudo mais. Então, se está nesse jogo, tem que respeitar a regra do jogo. E os especuladores financeiros estão vendo 2 coisas, 2 cenários. Primeiro, é um governo que não vai cumprir regra, né? E quando a regra estava estável e transparente, eles vão mudar a regra. E terceiro, né, tem um aspecto político. O governo não tem maioria no Congresso para fazer essas loucuras que está prometendo, que está querendo fazer. Para você ter uma votação que precisa de 308 votos para uma emenda constitucional, teve que fazer 2 ou 3 manobras legislativas para garantir 312, a margem é muito pequena. E o rebote, né, o coice político na imprensa, nessa votação e tudo, e fuga de dólar, está colocando alguns deputados na berlinda. Flauzino, você nos escuta? Tivemos um probleminha aqui na conexão. Eu estou ouvindo. Eu não sei se vocês me ouviram. Muito bem. Quase não sai também, tá dando tilt em tudo. Muito bem, 12:04, você está conferindo a Coluna Capital com o economista Flauzino Antunes. Hoje a gente está falando da PEC dos precatórios, que foi aprovada lá na Câmara dos Deputados na semana passada, né, em primeiro turno, e agora está sendo discutido os destaques. E o Flauzino Antunes explicou tudo para variar. Explicou todo, ponto a ponto, sobre essa PEC. Flauzino, você nos escuta? Eu escuto. Sim. Alô, Flauzino?
Enfim, tivemos um probleminha de conexão com Flauzino Antunes, mas agora 12:04, nós vamos rapidinho para um bloco